Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGNE, nosso Centro Avançado de Endodontia com Microscopia. Eu estou retornando aqui mais uma vez para mais um episódio, para falar um pouco sobre a nossa especialidade, a endodontia. E esses dias eu estava conversando com um aluno e ele estava perguntando, mas professor Ângelo, como é que funciona esse controle da infecção? Nós sabemos que existe uma anatomia complexa, os delta-apicais, nós fazemos o tratamento de canal apenas do canal principal e a lesão regride. E aquelas bactérias que ficam ali nos delta-apicais? Eu falei, olha, uma excelente pergunta. Nós temos que entender como funciona a microbiologia, as rotas de ingressão dos micro-organismos. Nós temos que saber o quanto nós temos que preparar os canais e o quanto pode ficar de micro-organismos no interior dos canais radiculares. A primeira coisa que nós temos que pensar realmente é que a anatomia é muito complexa. É muito complexa e cada canal tem uma característica. É como se fosse nossa digital. Mesmo na mesma pessoa, na mesma mão, as digitais nunca são iguais. Então, cada dente tem uma anatomia bem pessoal, bem característica desse dente. Então, tem dentes mais amplos, tem dentes mais estreitos, tem a classificação. Dos dentes, anatomicamente falando, classe 1, 2 e 3, mas existem durante o tratamento a classificação classe 4. Classe 4 é quando você encontra nódulos pulpares, canais bem mais atrésicos, onde você não consegue entender ali aquele assoalho. Classe 4. Classe 5 é quando você tem já pinos de fibra de vidro, pinos metálicos, onde você tem que remover com muita atenção. Mas, enfim, voltando aqui à microbiologia, nós temos que entender que a anatomia ela tem que ser vencida. Mas nós não esterilizamos canais. Na medicina não existe esterilização de tecido, existe a desinfecção. Nós removemos a maior parte das bactérias deletérias e o organismo, o sistema imunológico, é quem vai cumprir o seu papel de fagocitar, de eliminar o restante da infecção. Então nós temos que saber como controlar isso. Para isso, nós temos que entender anatomicamente como funciona a endodontia. Então, se eu preciso, eu sempre digo isso nos meus vídeos, eu preciso medir, mensurar o diâmetro do terço apical para que eu possa saber até que instrumento concluir o canal. Eu tenho que saber com qual instrumento eu vou encerrar. Eu vou dizer, agora eu obtive o controle da infecção. Então nós temos que fazer uma medição desse terço apical, que já expliquei em outros vídeos, fazendo o pré-alargamento, a remoção de interferências, com muita cautela. E você mede, você ajusta um instrumento mais 4. Isso por quê? Porque você não vai conseguir penetrar em ramificações. Você não vai ter a capacidade, o instrumento não tem a capacidade de ser penetrado nessas ramificações. Então nós trabalhamos à luz do canal principal, é onde existe a fonte de alimentação para essas bactérias que estão nos tubos dentinários. Os tubos dentinários, eles não saem do canal e vão até o periodonto. Não, ele tem um limite. Ele avança no maciço radicular em torno entre 600 e 800 micrômetros. As bactérias penetram nos tubos dentinários em torno de 450 micrômetros, até às vezes 500 micrômetros. Então, se você corta essa dentina medindo essas limas, você vai deixar bactérias remanescentes naquela região, mas bactérias inativas. A fonte de alimentação foi eliminada. A mesma coisa nos delta-apicais. Quando você faz a ampliação daquele terço apical, isso é, você tem uma lima justa, número 20, você trabalha com a 25, você trabalha com a 30, você trabalha com a 35. Quando você começa a trabalhar com a 40 e sente ela mais folgada, basicamente você já tem um cálculo em relação ao quanto você cortou de pré-dentina, o quanto você cortou ali de dentina mais profunda, deixando ali remanescentes microbianos sem alimentação. A alimentação maior está sempre nos canais principais, no forame. Mas, Ângelo, esse dente tem 3 forames, 4 forames. Qual é o que você vai limpar? O mais amplo?
nós temos que limpar o mais amplo. Na mesma coisa, dentro do canal radicular, nós sabemos que não vamos trabalhar em todas as paredes. Tem que ver esse conceito, porque se você fizer uma hibridização uma conjunção de instrumentos diferentes, você pode limpar mais. Mas, em tese, você não limpa todas as reentrâncias e todo o canal radicular. Você faz a limpeza da maior parte. E funciona. A mesma coisa nas ramificações. Se você tem ali ramificações, ou se você tem forames apicais, você pega o mais amplo. Não precisa você limpar todos, é o mais amplo, que tem uma quantidade maior de micro-organismos que podem causar esse efeito deletério. O Theobald Smith, no início do século XIX, ele já tinha feito esse estudo, que a infecção é sempre por conta de que quando existe um transpasse do threshold, né, a quantidade de bactérias é maior. E quando você tem bactérias mais deletérias, tá, e o organismo tem um sistema imunológico mais precário, sem muita resistência, você tem uma infecção. Então, é o número e a qualidade de bactérias que vai causar um efeito deletério, promovendo assim uma destruição, causando assim uma lesão na área afetada. Na verdade, a lesão é uma forma de defesa, são tecidos de granulação. Então, quem cria a lesão óssea não é a bactéria. A bactéria, ela é o causador, porque é a causa de todo esse processo, porque ela vai interferir, causando uma inflamação. Então, ali as células, linfócitos, plasmócitos, entra aí a interleucina, chama mais agentes de defesa, e os próprios agentes de defesa é quem vão fazer a destruição óssea, para que chegue mais células de defesa. É como uma guerra, uma trincheira. Vamos cavar a trincheira para colocar mais soldados ali e combater o inimigo. Então, é dessa forma que funciona. Então, quando você faz o preparo do canal de uma forma adequada, quando você faz a ampliação de uma forma suficiente naquele terço apical, envolvendo ali o forame, você está eliminando a maior parte das bactérias. As bactérias que ficam ali nas ramificações, naqueles tubos dentinários, não são bactérias que tenham um efeito maior, porque foi reduzido o seu potencial. Então, o mais importante é quando nós entendemos que o nosso papel é promover o controle da infecção com consciência. Não é simplesmente fazer preparo de canal e obturação. Nós temos que medir o canal. Então, às vezes você faz um tratamento de canal, a lesão regride, e às vezes não regride. Por que um funcionou e o outro não funcionou? Porque são canais diferentes, são anatomias diferentes, são sistemas de ramificação, de arranjos diferentes. Um você conseguiu controlar a infecção, o outro não. Porque você não mediu. Não é simplesmente você, mas eu trabalhei até lima 40. Sim, mas a anatomia estava mostrando para você qual o diâmetro do canal. O diâmetro era 35, então 40 é insuficiente. Se você mede o canal e ajusta com lima 20, você conta mais 4. Se você ajusta com a lima 35, você soma mais 4. Se você tem um canal mais amplo, classe 1, canal jovem, que você já entra com a 40, soma mais 4. Então não existe um padrão, eu vou preparar o meu canal com a lima tal. Não. É a anatomia que vai escolher. Eu espero que eu tenha sido bastante claro. Eu creio que merece discussões, nós precisamos discutir mais essas coisas, nós temos que discutir mais anatomia do que sistemas. Os sistemas são fantásticos, nós precisamos deles, mas nós estamos focando muito em ângulo helicoidal, estamos focando muito em instrumentos rotatórios, mas o que é melhor, o rotatório reciprocante, esqueça isso. Você tem que estar preocupado na anatomia. Você tem que estar preocupado com a medição do terço apical. Repito, se você não mensurar o diâmetro do terço apical, você não vai ter a certeza do controle da infecção.
Na maioria das vezes você vai acertar, mas tem muitas vezes que o insucesso acontece e as pessoas não sabem o porquê. Você olha para a radiografia e diz, nossa, mas que canal bem feito. Não, o canal está bonito. O conceito de bem feito é diferente. O bem feito é quando você atinge o controle da infecção. E para você atingir o controle da infecção, você tem que considerar tudo isso que eu falei aqui. Eu espero que vocês tenham apreciado. A semana que vem estaremos de volta aqui mais uma vez para falar sobre outro tema. E até lá. Tchau.